Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estudar sobre como é possível fazer ordenação de dados junto com a cláusula select. Então, por exemplo, eu tenho uma consulta no banco de dados, onde eu estou buscando todos os produtos de uma tabela. Eu posso ordenar esses produtos pelo preço, pelo nome desse produto, pelo nome do fabricante. Nós vamos estudar também as funções de agregação, que vai nos permitir fazer buscar alguns dados, algumas informações no banco de dados, como contar registros, somatório de registros, médias, mínimos e máximos, juntamente com a função GroupoBy, que vai permitir agrupar esse conjunto de dados. Por fim, nós vamos ver o comando having. O comando having permite fazer filtros após utilizar agrupamentos. Então vamos abrir agora o phpMyAdmin e começar a estudar esses tipos de comandos. Pronto, com o NetBeans aberto, nós vamos escolher aqui a nossa base de dados, que eu estou usando o exemplo clínica, e agora eu vou vir aqui no menu SQL para abrir o prompt de comando. A primeira instrução que eu vou fazer vai ser um select simples, para que eu possa entender quais são os conjuntos de dados que retorna a tabela funcionário. Então, select, asterisco, que quer dizer todas as colunas da tabela funcionário. Perceba que não tem nenhum filtro aqui. Vou clicar em executar. Então, eu passo a ter agora matrícula, nome, data de nascimento, data de admissão e vários desses registros. Vou voltar aqui à caixa de query e vou buscar aqui só 3 colunas que me interessam. Então, o nome, o cargo e o salário. Vou executar novamente. Então, agora eu vou ter dados de 3 colunas. Nome, cargo e salário. Observe que esses registros não estão ordenados, então, ou seja, não tem qualquer tipo de ordenação. Os dados foram apresentados de acordo com o que estão no banco de dados. Então, eu tenho aqui o primeiro registro, a Lucimara, e o último registro, Igor. Vou voltar para a caixa de query e vou criar uma ordenação. Então, após especificar from funcionário, a tabela, eu vou colocar um order by, ordenar por, e eu escolho uma das colunas para criar a ordenação. Vou usar a coluna nome. Então, significa dizer que os dados vão ser apresentados agora ordenados pela coluna nome de forma ascendente, de A a Z ou 0 a 9 se fossem números. Vamos executar. Então, eu tenho o primeiro registro, o Agripino, o último registro aqui, o Romeu. Ah, mas eu gostaria de fazer essa ordenação pelo salário. Posso também? Posso. Substituo o nome por salário. Vamos executar. Então, eu tenho aqui a Manuela, o primeiro registro, salário de R$ 750. O último registro, a Priscila, de R$ 6.800. Os dados são ordenados de forma ascendente. Ah, mas eu gostaria que fosse agora do maior salário para o menor. Então, eu posso acrescentar, após a coluna que eu usei como ordenação, o comando desc, que significa decrescente. Então, vamos vir aqui executar. Então, eu tenho o maior salário, R$ 6.800, menor salário, R$ 750. Então, o padrão no order by é que os dados são ordenados de forma ascendente, mas podemos mudar esse comportamento acrescentando a cláusula desc. O order by ele pode vir combinado também, pessoal, com o comando where. Então, poderia fazer um filtro. Where cargo igual a médico. Então, agora vai ser mostrado somente os nomes, os cargos e os salários dos funcionários que são médicos. E esses registros vão ficar ordenados pelo salário de forma decrescente. Order by salário desc. Observe que a Priscila é o primeiro com maior salário de 6.800. Todos são médicos. E o último aqui é a Ana Beatriz com salário de R$ 2.800. E aí uma observação que eu faço é que o order by ele sempre vai ser o último comando a ser escrito dentro do SQL. No final de tudo, nós ordenamos ou não. Vamos ver agora as funções de agregação, que são funções que servem para contar registros, somar valores que estão nos registros, encontrar maior e menor valor e a média. Então, eu vou contar, por exemplo, quantos funcionários existem nessa tabela funcionário. Então, select, a função de agregação que é count, vou contar os nomes. Select count, nome from funcionário. Então, ou seja, estou contando quantos nomes existem na tabela funcionário. Vou executar. Ou seja, 20. Então, nós temos 20 funcionários nessa tabela funcionário. Pronto. Eu contei. E eu vou colocar aqui, antes de tudo, um as. O as serve para renomear
uma coluna. Ao invés de aparecer count nome, eu posso renomear. Ó. Quantidade de funcionários. Então fica mais bem apresentado. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, quantidade de funcionários, ao invés de aparecer o count. Vamos voltar para cá. E agora eu quero exibir a quantidade de funcionários, mas eu vou fazer isso agrupado pelo cargo. Então eu vou fazer um select cargo, que é a primeira coluna. Eu quero buscar os valores que estão em cargo. Depois eu vou buscar um count de nomes, ou seja, eu vou contar quantos nomes de funcionários existem. Mas eu quero que esse registro apareça agrupado. Então eu posso colocar aqui um grupo by. Grupo by significa agrupar por. Eu quero esse dado agrupado por cargo. Então o que vai acontecer? Para cada cargo vai ser contado quantos nomes de funcionários existem. From funcionário, grupo by cargo. Vamos executar. Observe, ó, assistente médico, dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, nutricionista, ortopedista e a quantidade de funcionários para cada cargo desse. Nós podemos também, pessoal, criar uma ordenação. Eu posso ordenar, ó, order by. Eu quero ordenar pela segunda coluna, então posso colocar count, nome. Eu quero isso de forma ascendente, ASCII. Olha só agora, de 1 a 7, ordenada por essa segunda coluna. Uma outra forma de fazer a ordenação é, ao invés de você escrever o nome da coluna, você colocar o índice dessa coluna. Então, por exemplo, o cargo é a primeira coluna, count nome é a segunda. Eu quero ordenar pela segunda, eu posso colocar aqui order by 2. Então, ou seja, vai ser ordenado aqui pela coluna count nome. Ah, mas eu quero pela coluna cargo. Então, ó, order by 1, cargo. Lembrando que esse ESC ele é opcional. Tá? Se eu não colocar nada, vai ser ordenado de forma ascendente. Vamos ver outras funções de agregação agora. Eu quero somar, select, sum, salário, from, funcionário. A função sum, ela me retorna o somatório de todos os salários que estão na tabela funcionário, ou seja, a folha de pagamento dessa empresa. Sum, ó, ou seja, R$ 61.900 seria a soma de todos os salários. Nós temos também a função min. A função min ela retorna o menor valor. Então, nesse caso, o menor valor de salário. Vamos executar. O menor valor de salário seria R$ 750. Vamos voltar. O máximo retorna o maior dos salários. Vamos executar novamente. O maior salário é R$ 6.800. E temos também a função AVG. A função AVG retorna a média, ou seja, a soma dividida pela quantidade, a média salarial. Select AVG salário. Vamos executar. R$ 3.095. Vamos voltar aqui para a caixa de query. Então, nós vimos count para contar, conta quantos registros. Sum, soma os valores dentro de um registro numérico. Mínimo e máximo encontra o maior e o menor valor, respectivamente. E o AVG que retorna a média. Vamos fazer uma busca aqui agora para somar o salário. Então, além de somar, eu vou buscar o nome do cargo. Vou colocar um ES também aqui, o ES. Tá? Então, estou buscando o cargo, select cargo, a soma do salário. Essa coluna vai ser apresentada como total em pagamento, from funcionário. Mas eu quero esse registro agrupado pelo cargo. Ou seja, para cada cargo eu vou mostrar a soma salarial. Vamos retornar aqui. Executei, ó. Ou seja, os assistentes médicos receberão um total em pagamento de 3.500, o médico 33.400, nutricionista 1.800. Né? Então, ou seja, somei os salários agrupado pelo cargo. Posso combinar o order by? Posso. Eu quero isso aqui ordenado pelo cargo decrescente. Então, estou ordenando pela coluna cargo, dizer A. Vamos ver o que acontece. Order by cargo, task. Nós temos aqui de ortopedista até a letra A, assistente médico. Vamos voltar para a caixa do query.
E nós podemos, pessoal, após realizar um agrupamento, nós podemos filtrar esses registros. Então, é um filtro diferente do where. O where filtra algo que já existe no banco de dados. O have não. Ele filtra algo que foi gerado após ter feito o agrupamento. Então, quero mostrar somente o total em pagamento acima de R$ 20.000. Então, posso colocar aqui, ó, have sum salário superior a R$ 20.000. Então, have ele é um filtro que é feito após eu ter agrupado algum resultado. Nesse caso, eu estou filtrando pela soma salarial. Eu não posso fazer isso com L, porque soma salarial ela não existe como coluna na tabela funcionário. Ela é encontrada depois de utilizar uma função de agregação e depois de ter agrupado. Então, vamos executar. Só tem um médico, ó, acima de 33.400. Vamos voltar. Vou botar acima de 10.000 para ver se acontece alguma coisa. Continua os médicos ainda. Acima de 5.000. Agora eu tenho ortopedista, médico, fisioterapeuta e dentista. Então, na aula de hoje, nós estudamos a função orderBy, que permite ordenar os resultados de uma consulta select em ordem ascendente ou decrescente a partir de uma coluna. Nós estudamos as funções de agregação sum, count, min, max e avg, que vão extrair uma série de informações do banco de dados. Vimos que essas funções de agregação podem ser combinadas com o grupo by, para que nós possamos agrupar os resultados. E, por fim, estudamos o have. O have permite fazer um filtro após você ter agrupado um conjunto de dados através de funções agregadoras. Então, nosso vídeo encerra por aqui. Até o próximo vídeo.